Olá, bem-vindos ao Leituras. Eu sou a Miriam Sabjali e o Leituras é um programa que visa democratizar a lei, torná-la mais acessível, aberta e compreensível para todos. Nos últimos episódios falámos um pouco sobre um problema transversal, premente e estrutural que é a violência policial em Portugal, em particular a violência policial racista e xenófoba que é direcionada em especial às comunidades ciganas, às pessoas negras e às pessoas imigrantes residentes no nosso país. Esta violência ganha contornos particularmente perturbadores e tenebrosos quando ocorrida nos territórios que ficam na periferia dos grandes centros urbanos. Os moradores destes bairros são sobretudo pessoas racializadas, pessoas pobres, pessoas trabalhadoras remetidas a situações de precariedade habitacional e laboral e que são alvos de um discurso público e político que os estigmatiza e criminaliza. Esta narrativa de que nestes territórios e nestas comunidades a regra é a desordem ou o crime contribui para que a atuação policial deixe de se pautar por parâmetros de justiça e dignidade da pessoa humana e passa a ser manifestamente desproporcional, intimidatória e à margem da lei. Tal se verifica com muita frequência nas operações policiais que decorrem nestes bairros periféricos, como a Operação Policial em maio de 2020, que ocorreu no bairro da Jamaica e que envolveu a intervenção das equipas de intervenção da PSP, da Unidade Especial de Polícia, e uma cobertura televisiva incessante. Segundo as conclusões a que chegou o Comitê para a Prevenção da Tortura do Conselho da Europa, em 13 de novembro de 2020, no seguimento de uma visita que realizou aqui em Portugal em dezembro de 2019, são as pessoas afrodescendentes e os cidadãos e cidadãs estrangeiras as maiores vítimas de maus tratos e de tratamentos discriminatórios perpetrados pelas forças e serviços de segurança em Portugal. Mais recentemente, o Grupo de Trabalho das Nações Unidas de peritos sobre pessoas de ascendência africana visitaram Portugal entre 28 de novembro e 6 de dezembro e procuraram analisar um pouco como era lidada a violência racista, a xenofobia, a afrofobia e outras formas de intolerância aqui em Portugal. Chegaram a algumas conclusões preliminares antes de um relatório que será publicado em 2022 e nessas conclusões falam um pouco sobre como ficaram bastante surpreendidos com a quantidade e a credibilidade dos relatos de brutalidade policial neste país. No dia 21 de dezembro de 2001, o Presidente da República promulgou um diploma da Assembleia da República que regula a utilização de sistemas de vigilância por câmaras de vídeo, as chamadas bodycams, pelas forças e serviços de segurança. A votação final global deste diploma ocorreu no dia 19 de novembro de 2021 e foi aprovado com o voto favorável do PS, do PSD, do PAN, do CDS-PP e da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, na ausência do Chega. Segundo o texto aprovado, as bodycams devem ser colocadas de forma visível no uniforme do agente da força ou serviço de segurança e a captação de imagem ou som só pode ser permitida quando esteja em causa uma intervenção de um agente e numa situação em que haja um eventual ilícito criminal ou uma situação de emergência, uma situação de perturbação da ordem pública, por exemplo. Esta gravação deve ser precedida de um aviso perceptível e evidente se as circunstâncias da situação o permitam. A captação ou gravação de imagem é obrigatória quando ocorra o exercício de força pública contra um cidadão ou uma cidadã e, sobretudo, quando seja utilizado um determinado meio coercivo, como uma arma de fogo. É proibida a gravação indiscriminada ou permanente de factos ou acontecimentos que não tenham relevância para a prova. Ora, um membro de uma força policial que se encontra no exercício da sua atividade profissional em representação do Estado português e que utiliza a força e a autoridade que a lei lhe confere de forma abusiva, desproporcional, desnecessária ou discriminatória, deve ser sujeito a um escrutínio da sua atuação e, caso incumpra a lei, caso incumpra o padrão a que está sujeito, deve ser devidamente punido. Não se pode falar aqui propriamente de uma violação do direito à imagem, à integridade pessoal do agente policial em questão
ou de uma violação da sua privacidade, da sua reserva à intimidade, porque se trata de pessoas que estão no exercício das suas funções profissionais, portanto, em serviço, e conduzem a sua atuação, normalmente num local público ou num local aberto ao público. Filmar ou fotografar um agente policial que atua nestas circunstâncias deveria, portanto, ser entendido como um direito de todos e todas as cidadãs portuguesas. Mas não é bem isso que acontece e não é bem este o tratamento que esta conduta tem na lei portuguesa. O artigo 199 do Código Penal, em particular o seu número 2, fala especificamente do crime de gravação de vídeo ou fotografia de forma ilícita. Este artigo é utilizado com alguma frequência para acusar e até condenar as pessoas que, exercendo um direito de se protegerem, captam imagens de agentes policiais nas suas interações com os cidadãos e com as cidadãs na via pública. Isto apesar do artigo 79 do Código Civil estabelecer precisamente que, apesar de não ser possível divulgar um retrato de determinada pessoa sem o seu consentimento, na maior parte das ocasiões, há exceções a esta regra geral, nomeadamente se o cargo que esta pessoa desempenha o justificar, ou a sua notoriedade, ou se existirem exigências de polícia ou de justiça ou de interesse público. Também as normas internas da Polícia de Segurança Pública, nomeadamente uma diretiva da sua Direção Nacional que diz respeito à captação de imagem do pessoal e da ação policial, se referem a este artigo 79 do Código Civil e esclarecem que não há qualquer violação de um direito à imagem de um agente de uma força policial se houver captação de vídeo ou de fotografia por parte de um cidadão ou de uma cidadã que ocorra numa determinada interação, numa determinada ação policial. Basta que a captação da figura do elemento policial se encontre enquadrada na imagem de lugares públicos, de factos de interesse público ou de factos que ocorram publicamente. Esta diretiva conclui que não pode haver, da parte de um agente de uma força ou serviço de segurança, uma expectativa de salvaguardar de forma plena o seu direito à imagem e também não há qualquer legitimidade para uma intervenção da parte de um agente do recurso a meios de polícia para impedir que determinado cidadão ou cidadã proceda à gravação de vídeo ou fotografia quando há uma atuação policial. Mas se cidadãos e cidadãs portuguesas são impedidas ou dissuadidas de captar imagens ou filmar a atuação de membros das forças e serviços de segurança no exercício das suas funções, porque podem eventualmente incorrer em responsabilidade criminal quando estão apenas à procura de se protegerem, Portugal acaba por acolher a solução das bodycams como sendo a solução predileta para eliminar qualquer forma de violência contra a polícia e perpetuada pela polícia. Ora, várias investigações internacionais já provaram que as bodycams são um método falível de impedir ou erradicar a brutalidade policial. A American Civil Liberties Union, ou ACLU, publicou a 7 de junho de 2021 um pequeno relatório que veio na sequência dos assassinatos de George Floyd ou Breonna Taylor e que visa precisamente compilar alguns estudos sobre a eficácia que têm estas bodycams no impedir e no erradicar da brutalidade policial e de maus tratos levados a cabo pela polícia em atuações que são desproporcionais, excessivas e até abusivas. Através destes estudos, conclui com alguma facilidade que a utilização destes meios tecnológicos por agentes destas forças ou serviços de segurança não diminui necessariamente o uso ilegítimo, desnecessário e discriminatório da força, como seria de esperar. Por exemplo, em 2016, num estudo realizado pela George Mason University, foi possível concluir que em 92,6% das situações em que há filmagens captadas pelas bodycams
de um agente de uma força policial, essas filmagens acabam por ser utilizadas em acusações para responsabilizar criminalmente cidadãos ou cidadãs e quase nunca como forma de provar que determinado agente policial atuou de forma ilegítima ou usou da sua força e da sua autoridade de forma ilegal. Outro estudo da Fusion concluiu que as filmagens das bodycams são muito mais frequentemente utilizadas para ilibar determinado agente de uma força policial da responsabilidade criminal ou disciplinar em que iria incorrer pela prática de atos violentos, discriminatórios e essencialmente ilegais. Isto acontece porque, como é evidenciado por uma reportagem do New York Times chamada Police Body Cameras, What Do You See?, estas filmagens das bodycams favorecem um determinado ponto de vista, o ponto de vista do agente. É quase como se estivéssemos a analisar a situação e a vê-la a partir dos seus olhos. A isso se chama de Camera Perspective Bias, ou haver um enviesamento da situação a favor da pessoa na qual está posicionada a câmara. Inconscientemente, acabamos por ser mais favoráveis ou parciais à análise ou à leitura que o agente da força policial faz da situação, porque é como se estivéssemos na sua própria posição. Por isso, torna-se muito mais difícil para nós tentar perceber se a pessoa, naquelas circunstâncias, agiu de forma desproporcional ou incorreta ou até ilegal, ou se agiu de forma responsável, de forma natural, de forma perceptível. Por isso, a conclusão a que chega a ACLU é que as bodycams podem até ter um efeito negativo no propósito de apurar a justiça concreta e material num caso de violência policial, contribuindo essencialmente para limitar os direitos fundamentais dos cidadãos e das cidadãs e monitorizar de forma excessiva a sua existência e o seu comportamento. Isto ao mesmo tempo que não permitem uma análise cuidada e imparcial do comportamento de um agente de uma força policial possível infrator. A ACLU conclui que os excessivos fundos públicos que são utilizados para financiar estes mecanismos que têm uma eficácia no mínimo dúbia em erradicar a violência policial podem e devem ser redirecionados para os serviços públicos que efetivamente contribuem para melhorar a segurança e o bem-estar das comunidades, em particular das comunidades racializadas, que são mais frequentemente visadas por desequilíbrios que existam no acesso a respostas de habitação, de saúde ou de educação. Voltamos à pergunta que serviu de mote a este episódio. É um direito de um cidadão ou de uma cidadã filmar a atuação policial quando sente que a sua segurança pessoal ou a sua dignidade estão em risco? A resposta não é inequívoca, mas devia ser, particularmente considerando a opção que o Governo e a Assembleia da República fizeram muito recentemente de generalizar o uso das bodycams como forma de eliminar qualquer tipo de violência policial e contra os polícias. Como vimos, este é um mecanismo que tem claras desvantagens. Filmar a atuação policial, principalmente num país em que são frequentes os relatos de maus-tratos e de brutalidade policial, especificamente dirigida a pessoas ciganas, a pessoas negras ou a pessoas imigrantes, é, em primeiro lugar, um importante instrumento de proteção que permite que os cidadãos e as cidadãs se sintam mais seguros, mais confortáveis, especialmente numa situação de particular vulnerabilidade. Pode ser um meio de prova útil e importante para qualquer pessoa que se encontre numa situação de violência policial ou sofra um tratamento abusivo por um membro de uma força ou de um serviço de segurança. Deve, portanto, ser um direito sem quaisquer reservas, com consagração legal e com efetiva aplicação prática. Até ao próximo episódio. Leituras com Miriam Sanchali.